Então essa história de que o Lula não se encontrou com Trump por causa da guerra é uma lorota completa. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Como eu venho dizendo há um tempo, a campanha do Lula está no modo desespero. Mesmo com as maquininhas do sistema eleitoral, mesmo com o apoio do STF, o governo Lula não sabe o que fazer contra a campanha do Flávio. Estão perdidos. E o Flávio, por outro lado, mesmo sem o apoio da Michelle, com o apoio tímido de muitos outros, e a gente vai falar sobre isso amanhã, 1% de divulgação nas redes sociais, não vai dar tempo da gente falar disso hoje, então vai falar amanhã. O Flávio continua disparando. Jogaram tudo em cima dele, rachadinha, etc. Não teve efeito. Então agora, a estratégia do Sidônio, o marqueteiro do Lula, é provocar o Trump para ver se ele volta com a tarifa. E voltando com a tarifa, o Lula talvez ganhasse esse discurso de defesa da soberania contra o malvadão Trump, que seria aliado do Flávio Bolsonaro. Para comprovar isso, deixa eu fazer uma retrospectiva com vocês dos últimos posicionamentos do Lula de maneira pontual, porque senão eu ia passar o dia inteiro falando sobre esse assunto. Mas só para pegar agora, em março desse ano, em um evento de comemoração das cotas e do ProUni, com a guerra no Irã bombando, o Lula resolveu falar algumas coisas. Bota aí uma fala do Lula pra gente, Gabriel. No Brasil, Haddad, você está acompanhando, nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar que aumente o óleo diesel. Todas as medidas. Mas no governo passado, eles venderam a distribuidora. Venderam a distribuidora, então quando a gente não sobe o preço, mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta, porque os atravessadores não deixam. Nós estamos jogando o que a gente puder, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com tudo que é órgão de fiscalização. Nós só vamos sossegar quando o preço do óleo diesel não subir, porque a guerra é do Trump, a guerra não é do povo brasileiro, e a gente não... Esse vídeo não deveria estar aqui, ou pelo menos deveria estar só os últimos 10 segundos, a guerra é do Trump. Mas continua, porque no início de abril, o Lula disse ao ICL que qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Temos um cidadão que acha que é imperador. Obviamente ele está falando da referência ao Trump e a captura ao Maduro. Ainda em abril, agora, depois de um desentendimento entre o Papa e o Trump, o Lula fez um vídeo em apoio ao Papa Leão e em antagonismo ao Trump. Dá pra gente passar aqui? E da comunidade católica brasileira. Quero, em primeiro lugar, manifestar minha mais profunda solidariedade ao Papa Leão XIV. Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais. A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do... O Lula também fez um editorial no New York Times criticando o Trump. Em abril, mês de abril tá cheio de coisa, né? O Lula cavando faltas de qualquer forma. Ele deu uma entrevista à revista alemã Der Spiegel e voltou a chamar o Trump de imperador, né? Aquelas coisas da esquerda, do imperialismo americano. O Trump não foi eleito imperador do mundo e que ele não pode ficar ameaçando os outros países com guerra o tempo todo. Ontem mesmo, o Lula estava falando numa coletiva de imprensa conjunta com o chanceler alemão Merz, em Hannover, sobre como ele foi contra a captura do Maduro, da guerra com o Irã, do bloqueio de Cuba. Fez um destaque para Cuba. Passa aí o trecho de Cuba, por favor, Gabriel. E é importante saber que Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, ou seja, que é uma vergonha mundial. Sabe? Uma vergonha mundial. Um país não teve a chance depois da Revolução de conseguir decidir o seu destino com a potência fazendo um bloqueio ideológico, sabe, contra Cuba. Então eu sou contra, sabe, qualquer bloqueio. Sou contra qualquer intervenção. E isso é... O Lula tem
sido informado. A treta com o Papa, o Lula gravou o vídeo no dia seguinte. E não precisava ter a provocação do Trump. A provocação foi até além. Ele fala as pessoas que se acham divindade, porque deu uma treta horrorosa de uma gafe que o Trump cometeu, de fato uma gafe, de se colocar na figura de Jesus Cristo. Aí por isso que o Lula fala, pessoas que se acham divindade. Agora, na questão de Cuba, é porque está fortemente em discussão, agora que parece que a guerra no Irã chegou ao fim, que a próxima ação americana vai ser contra Cuba. Então, até o Mário Naufal, que é o grande perfil do X, muito próximo do Elon Musk, chamou a atenção com uma fala do Lula sobre Cuba também. Tem um vídeo do Mário Naufal aí? Não é possível. Eu estou preocupado com Cuba, muito preocupado com Cuba. Cuba tem problema, mas é um problema dos cubanos. Não é um problema do Lula, da Cláudia e do Trump, é um problema do povo cubano. Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles. Você está vendo que Cuba está sentindo, né? Cuba está sentindo. Porque o porta-voz de Cuba está falando. Mas são vários assuntos. Eu podia passar aqui um programa inteiro falando de falas recentes do Lula, provocando o Trump desnecessariamente. Agora, sai disso, e eu falei do New York Times, falei da expulsão do Darren Beattie, o clima tá uma cagada. Falei da ação do Mauro Vieira para impedir que o Comando Vermelho e o PCC fossem anunciados organizações terroristas. A gente tem falado sobre isso o tempo inteiro. E o tal do encontro entre o Trump e o Lula? Lembra? Trump ia encontrar o Lula, a química foi maravilhosa, Trump irá para os Estados Unidos. Aí a reunião ficou para março. O governo brasileiro pediu data. O governo americano não somente não concedeu data para o encontro, como foi quando ele anunciou para aquela data, com requinte de crueldade, a ida do Darren Beattie ao Brasil para visitar o presidente Bolsonaro. Aí o Darren Beattie, falo sempre aqui, é o conselheiro sênior do Departamento de Estado do Brasil, teve o visto cancelado pelo Lula. A crise se agravou. E aí a reunião nunca aconteceu. E aí o governo brasileiro, nunca aconteceu, foi adiado por causa da guerra no Irã. Vou falar um negócio para vocês, eu fiz um levantamento. O Trump, desde que o conflito com o Irã começou, já encontrou com 13 líderes, 13 é o número do PT, líderes internacionais. Eu falei isso ontem no Metrópolis. Uma dessas reuniões foi especificamente com os líderes da América Latina. Teve o escudo das Américas, o Lula não, justamente para tratar do assunto de segurança no nosso continente, e o Lula não foi. Não foi porque não foi convidado, ou porque não quis ir, sei lá. Eu ouvi que não foi convidado. Então essa história de que o Lula não se encontrou com o Trump por causa da guerra é uma lorota completa. Eu perguntei no Departamento de Estado, e aí, quando é essa reunião? Não tem nenhuma visita do Lula programada ao Brasil, aos Estados Unidos. Eu vi nessa semana uma notícia, não sei se foi semana passada, uma notícia na CNN Brasil que as fontes deles diziam que a reunião ficou para o segundo semestre. Ora, o segundo semestre é o momento das eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A chance de uma reunião nesse período é próxima de zero, muito baixa. Então, eu acho que esse encontro, do jeito que está, pode acontecer, não depende de mim, não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu acho que está difícil. A tal da química, a indústria petroquímica que pintou entre eles, os milhões investidos pelo Joesley Batista, tudo indo por água abaixo. E o Lula, o que está tentando fazer? Fazer com que as tarifas retornem. Ele quer tarifa, o Lula quer tarifa para o Brasil, ele está cagando para o seu emprego, ele quer ser reeleito. Só que, para desespero dele, a gente acho que quase que certamente vai conseguir evitar tarifa. Eu diria que as chances de tarifa para o Brasil são perto de zero. Eu não sou o presidente dos Estados Unidos, o Trump faz o que ele quer, mas eu diria que foi decisão dele, eu deixei isso público, o negócio das tarifas no ano passado, o Eduardo e eu aconselhamos contra, embora sejamos gratos pela tentativa de ajudar, mas eu diria que agora os americanos estão bem mais avisados dos efeitos negativos que a tarifa pode ter nas eleições, inclusive. Então, o que pode acontecer? Ora, conforme essa relação for azedando, algumas coisas podem acontecer. Eu diria que o mais provável
é o anúncio da confirmação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, algo que o Lula não quer de jeito nenhum e que afetaria muito algumas instituições brasileiras que estão lavando dinheiro para essas organizações. E agora a gente sabe disso por alguns motivos, né? Primeiro porque se tornou público pelas investigações, né? Mas se tornou público também agora que o governo brasileiro foi avisado sobre essa situação pelo governo americano. O governo americano avisou o governo brasileiro que organizações financeiras, instituições financeiras brasileiras, bancos, estavam lavando dinheiro do tráfico de drogas e sofreriam caso esses cartéis fossem designados. Mas se você não quer acreditar, publicou o Metrópolis, né? Mas se você não quer acreditar no Metrópolis, o próprio ministro da Fazenda, Dário Durigan, ele não é ministro, né? É secretário de Fazenda. Agora é ministro, agora é verdade. Disse que essa medida podia prejudicar o mercado financeiro e o turismo no Brasil. Vejam que loucura. A gente fala o tempo inteiro sobre narcoestado. Eu tive um post removido sobre esse tópico agora, por ordem da Justiça brasileira. Nós estamos vendo o Departamento de Estado avisando o Banco Central, o governo confirmando as investigações, ligando o Lulinha ao careca do INSS, que é conectado ao PCC, o cara que lavava dinheiro para o Lulinha lavava dinheiro para o PCC, que por sua vez também é conectado com o Master e também conectado com o Choquei. Inclusive deve ter muita mensagem interessante entre o dono da Choquei e a Janja, que eu acho que deveriam se tornar públicas, porque são de interesse público. A gente está vendo as ligações do sistema com o tráfico. O regime depende do tráfico. Mas o Flávio não pode falar sobre isso, senão o Alexandre abre inquérito contra ele. É o caralho. Vamos falar sobre isso sim. Pode censurar, quanto mais melhor. A gente vai falar sim sobre as ligações do sistema com o tráfico. E eu digo que em um prazo não muito distante, essa designação do PCC e do Comando Vermelho deve avançar. Porque todo o trabalho técnico está feito. O que falta agora é a decisão política. E é nisso que eu acho que o Lula está ajudando bastante. E isso, eu digo a vocês, não, Paulo, tô morrendo de medo do Trump fazer alguma coisa e ajudar o Lula. Eu digo a vocês, a gente roda pesquisas. A designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas tem mais de 80% de aprovação da população brasileira. Nas pesquisas da Quest, 72% dos brasileiros apoiam a designação como facções terroristas do Comando Vermelho e PCC. 72%. Na Quest. E a gente roda pesquisas internas. As tarifas têm apoio ali de 40%, 35%, 40% da população. Mas a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas é extremamente popular. Melhor de tudo, deixa o governo Lula numa situação terrível. Por quê? O Lula vai ter que ficar publicamente defendendo os dois grupos que são indefensáveis. O próprio Otávio Guedes já disse isso na Globo News. É uma sinuca de bico. Outra consequência, que também é extremamente popular, e que hoje se torna uma possibilidade, é o retorno da Magnitsky. Ou pelo menos dos seus efeitos que foram suspensos. Suspensos de que forma? Como um favor do Trump ao Lula. Ora, Trumpão, não há nenhuma razão para manter esse favor hoje em dia e o Lula está fazendo questão de que não haja nenhuma razão para manter o favor. Pode até ser, de verdade, que o governo americano decida não voltar atrás por uma questão de imagem. Pode ser, mas manter o favor não tem razão. Não só não tem razão para manter o favor, como há novas razões para a volta das sanções Magnitsky, para a aplicação das sanções. Por exemplo, a questão da corrupção, que é prevista na Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky fala sobre violação de direitos humanos e corrupção grave. O escândalo do Master com Alexandre se agravou muito. E vamos ser sinceros, vai se agravar mais.
com essa delação bombástica do Vorcaro. A gente vai tratar mais sobre esse assunto amanhã, provavelmente, mas até agora a ideia é de uma delação forte que aborde legislativo, executivo e judiciário. E aí a casa de muita gente vai cair. São ótimas razões para a volta da Magnitsky. E o que falta? Todo o processo é pronto. Falta, a gente já fez a nossa parte. Só falta o Trump falar, ok, volte. Essa é a nossa maior prioridade do ano? Já disse a vocês que não. Eu continuo trabalhando por isso? Sim. E aqueles que duvidaram lá na primeira vez, me aguardem. Eu digo a vocês que voltar é muito mais fácil do que foi impor pela primeira vez. Ah, mas é mais fácil. E até os veículos de imprensa estão falando disso, né? O Metrópolis falou e agora a própria Globo News está falando sobre isso. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.